Olá! Para quem mora em condomínio, a conta de água é sempre um tema, né? A solução para tudo ficar mais justo parece óbvia. É só instalar um medidor para cada apartamento e pronto, certo? Bom, não é bem assim. Acontece que a escolha da tecnologia por trás desse medidor pode ser a grande diferença entre economizar de verdade ou, acredite se quiser, acabar com uma conta ainda mais cara no fim do mês. Então hoje a gente vai desvendar os segredos para fazer a escolha inteligente na hora de medir a água. Vamos nessa! E olha, para começar, essa imagem já diz praticamente tudo. Muita gente acha que individualizar a conta de água é uma decisão simples, mas a verdade é que não é como escolher pastel na feira, não. Existem detalhes técnicos que são cruciais, e uma escolha, digamos, mal pensada, não só gera uma baita dor de cabeça, como pode de verdade fazer a conta geral do condomínio subir. Mas antes de mais nada, vamos entender a raiz do problema que a individualização quer resolver. A famosa conta de água injusta. É aquele cenário clássico, sabe? A conta de água do prédio inteiro é dividida igualmente entre todos os apartamentos. Ou seja, o morador que viaja o mês inteiro paga exatamente a mesma coisa que a família grande que usa água o dia inteiro. Quem é consciente e economiza, no fim das contas, está pagando pelo desperdício do outro. Convenhamos, de justo isso não tem nada. E este gráfico aqui ilustra a situação perfeitamente. Dá uma olhada. No sistema de rateio, as barras de pagamento são idênticas. Não importa nem um pouco o consumo real de cada um. A fatia do bolo é sempre a mesma, calculada com base no gasto total do prédio. E aí a solução que vem na cabeça de todo mundo é, vamos instalar um medidor para cada apartamento. Problema resolvido, certo? Então, não tão rápido. É exatamente nesse ponto que a história começa a ficar mais interessante. Porque a grande questão não é apenas se o condomínio vai individualizar, mas sim como isso vai ser feito. A metodologia e, principalmente, a tecnologia por trás da medição fazem toda a diferença. Essa frase aqui resume tudo. Sim, a individualização é essencial, não há dúvidas. Mas se o condomínio escolhe o caminho errado, o que era para ser a solução acaba virando um problema ainda maior e quase sempre um problema que dói no bolso. E aqui está um dado que a gente precisa prestar muita atenção. Estatisticamente, de 10 a 15% dos apartamentos têm vazamentos escondidos. Sabe, aquele que a gente não vê. Isso quer dizer que só medir o consumo não adianta. É preciso ter um sistema que ajude a encontrar esses ralos de dinheiro. Então, o ponto central é este. O objetivo final não deveria ser só dividir a conta de um jeito justo. O objetivo tem que ser criar um sistema que de fato promova a economia de água e a eficiência. Certo. Então que tal a gente analisar as opções que estão aí no mercado? Assim fica mais fácil entender as vantagens e, claro, as desvantagens de cada uma. Olha só essa tabela. Ela dá um panorama excelente. Temos a opção da concessionária, que parece ótima por não ter custo inicial, mas pode ser uma armadilha. A leitura manual, que é barata, mas tem um risco enorme de erro. A radiofrequência que soa bem moderna, mas pode amarrar o condomínio a um único fornecedor. E por fim, a medição inteligente, que se destaca em tudo. Detecção de vazamentos, precisão e o mais importante, autonomia. Ou seja, o condomínio fica livre para tomar as próprias decisões. Vamos dar um zoom rápido na radiofrequência. Muitos desses sistemas usam tecnologia de fora, com protocolos de comunicação fechados. O que isso significa na prática? Que o condomínio vira refém de uma única empresa. Se essa empresa quiser aumentar o preço da manutenção, ou pior, se ela sumir do mercado, o condomínio fica com um sistema na mão que ninguém mais sabe consertar ou operar. É um risco enorme. Agora, vamos mergulhar fundo na opção mais comum e talvez a mais perigosa de todas: a individualização gratuita feita pela própria concessionária de água, como a Saneago, por exemplo. Para a gente entender por que esse grátis pode sair muito caro, precisamos entender um conceito-chave, a tabela progressiva. É bem simples de entender. Quanto mais água se gasta, mais caro fica o preço de cada metro cúbico. Não é um valor fixo, ele vai subindo. Olhem só essa tabela de tarifas. É um exemplo real. Na primeira faixa de consumo, a água custa, digamos, R$ 5,50 por metro cúbico. Mas, se o consumo dispara e passa para a faixa mais alta, o preço mais que dobra. Vai para R$ 13,40. É esse salto que é o X da questão. E aqui vem a matemática que parece contraintuitiva. Quando a concessionária mede o prédio todo por um hidrômetro só, o consumo total se dilui. Mas, quando ela instala medidores individuais, cada apartamento é jogado sozinho nessa tabela progressiva. O resultado? A soma de várias continhas pequenas, muitas delas já entrando nas faixas mais caras,
quase sempre acaba dando uma conta total para o condomínio maior do que a conta única que chegava antes. Então vamos resumir as desvantagens de ir pelo caminho da concessionária. A conta geral tende a subir. Não existe nenhum sistema para achar vazamentos. O processo depende de leitura humana que pode ter erros. As datas de medição podem variar e bagunçar todo o controle. E ainda tem a questão da segurança, né? Com funcionários da concessionária precisando entrar e circular pelo prédio todo mês. Poxa, a gente vive na era da automação, da inteligência artificial, de ter dados na palma da mão em tempo real. Será que faz algum sentido continuar dependendo de um processo de leitura manual que é impreciso e que no final das contas ainda pode sair mais caro? Fica aí a reflexão. Bom, diante desse cenário todo, vamos ver como seria uma solução que é de fato moderna e eficiente. O que, afinal, define uma escolha inteligente para um condomínio? A medição inteligente vem para resolver todos os pontos fracos que a gente viu. Primeiro, a leitura é automática e diária, por telemetria, ou seja, os dados são enviados à distância sem ninguém precisar ir lá. Segundo, o sistema gera alarmes em tempo real se detectar um vazamento. Terceiro, oferece uma plataforma online para o síndico e moradores acompanharem tudo. Quarto, garante autonomia total para o condomínio. E quinto, o mais importante, gera economia de verdade. Essa comparação visual aqui é fantástica. De um lado, um prédio sem preparação nenhuma, onde a água simplesmente entra e é consumida sem nenhum controle. Do outro, um sistema inteligente, que transforma o prédio numa estrutura monitorada, onde cada gota d'água é acompanhada. É a diferença entre só receber a conta no fim do mês e ter o controle da situação nas mãos. E qual o resultado disso na prática? Com a mudança de comportamento dos moradores, que agora veem exatamente o que consomem, e com a detecção super rápida de vazamentos, a economia no consumo geral de água do condomínio fica, em média, entre 30% e 35%. É uma redução gigantesca. Mas um ponto importantíssimo: não existe fórmula mágica que sirva para todo mundo. Cada prédio tem suas próprias características, sua própria estrutura hidráulica. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, é fundamental que uma empresa especializada faça um estudo técnico para definir qual a melhor metodologia e qual a tecnologia mais adequada para aquele condomínio em específico. E a gente encerra com essa pergunta no ar. Agora que as diferenças entre os sistemas estão mais claras, qual deles faz mais sentido? Aquele que acena com um grátis que pode custar bem caro no futuro, ou aquele que é um verdadeiro investimento em controle, autonomia e, claro, em economia real para o condomínio? A decisão consciente sempre começa com a informação correta.